São Pedro de São José de Betancourt. Religioso da Terceira Ordem Regular, de 1626 a 1667. Fundador dos Irmãos da Ordem de Belém e das Irmãs Betlemitas. Pedro de São José Betancourt nasceu em Vila Flor de Tenerife, nas Ilhas Canárias, Espanha, no dia 19 de março de 1626, tendo sido batizado logo no dia 21. Seus pais, Amador González Betancourt de la Rosa e Ana Garcia, educaram-no cristamente e Pedro descobriu os valores da fé e da caridade, de modo especial. E ele nunca esqueceu os ensinamentos recebidos, ouvindo falar dos trabalhos missionários que muitos homens e mulheres estavam a empreender nas terras da América, deixou-se entusiasmar pela ideia de ir anunciar o Evangelho, emigrando para a Guatemala em 1651 com esse propósito. Ali começou a viver como se fosse essa sua pátria, depressa captou a simpatia das famílias do lugar, que desejavam a presença de Pedro em suas casas, pela sua afabilidade e interesse pela situação de cada um, pagava a hospedagem com os trabalhos humildes que podia fazer. Dele disse o seu biógrafo: todo o tempo em que conhecemos Pedro de Betancourt, conhecemo-lo como um homem virtuoso. Nele, a virtude parecia natural. Era tão amável como virtuoso e todos os que o conheciam, o estimavam e quem o estimava, gostava de comunicar com ele. Todos desejavam tê-lo em sua casa e muitos o procuravam. Fez da pobreza sua companheira de vida, para não ter outro tesouro a não ser Jesus Cristo e não ter outra preocupação senão o amor dos pobres. Viveu em Santiago de los Caballeros, entrava livremente na casa de todos os que ali habitavam, saindo como tinha entrado, livre de apegos materiais, alma limpa e coração desprendido, mas com a convicção firme de que tinha deixado a semente do Evangelho no seio daquelas famílias. O seu biógrafo diz, mesmo, estas palavras bem elucidativas da sua presença: o irmão Pedro deixava as casas onde entrava banhadas de luz e saía delas sem detrimento da sua pureza. Por isso, ele pode ser chamado um mensageiro do amor de Deus na América. Possuía a sabedoria própria de um homem simples. Por esta razão, a sua vida se lê melhor nas suas ações do que nos seus discursos. Por dificuldades nos estudos, não conseguiu ser sacerdote, não foi membro de uma ordem religiosa, o que o convenceu de que Deus o chamava à santidade por outro caminho, seguiu o da caridade, tornando-se um verdadeiro apaixonado pelo pobres por amor a Cristo. Sincero e humilde, mas de singular intuição e prática na vida, soube reconhecer Deus e encontrar Cristo nas ruas da cidade. Os seus compatriotas chegavam em busca de poder e de riquezas, ele procurou as suas honras na catequese, na oração e no alívio dos sofrimentos humanos dos pobres. Essa era a sua ambição, que realizava sempre ocupado em obras de misericórdia, aliviando o sofrimento do seu Salvador nas cruzes dos mais pobres. Era homem de oração, e reconhecendo-se como humilde servo da Santíssima Trindade, distinguiu-se por uma vida de comunhão contínua com Deus Pai através da oração e da perseverança em fazer o bem, às vezes à custa das maiores dificuldades, incompreensões e contrariedades, mas espalhando sempre a caridade a mãos cheias, dele se podendo dizer como de Cristo: passou pela terra fazendo o bem. Confronte com Ecte 10, 38. Deixando-se guiar pelo Espírito Santo, permaneceu sempre aberto à sua inspiração, para orientar os seus passos, palavras e ações. Peregrino e contemplativo, traçou um itinerário de lugares de oração, de recolhimento e de contemplação, para que aqueles povos pudessem gozar de momentos de contato com o Senhor. Ainda hoje, a tradição fala desses lugares: o Calvário, o Outeiro da Cruz, os pátios da Pousada de Belém, o Templo de S. Francisco, bem como as ruas de pedra abençoadas pela sua passagem continuam a ser sinais da sua presença permanente naqueles lugares. Soube cimentar a piedade popular na devoção aos mistérios de Cristo e da Virgem Maria, na frequência dos sacramentos e na meditação, acompanhadas pela preocupação constante da salvação da alma. Por isso, não nos admiremos de que ele fosse um leigo fundador de uma ordem religiosa. Assim se expressam os bispos da Guatemala em carta pastoral, escrita a propósito da sua canonização. Tendo vestido o hábito da Terceira Ordem da Penitência Franciscana, continuou a sua vida na prática das obras de caridade, consolidando a sua devoção a Maria, rezava o terço na capela da casa com os escravos, os mais simples, sem deixar de se retirar para o seu Calvário, tinha-o construído com as suas próprias mãos, pelos pátios da Pousada de Belém, onde, no dizer do seu biógrafo, os pobres podiam encontrar pão material para o sustento do seu corpo e o pão da doutrina para alimento da sua
Alma. Alguns deixarão-se seduzir pelo seu exemplo e congregou à sua volta os que julgou idôneos para dar cumprimento aos seus desejos. Com eles acerta uma vida regular de oração e austeridade que, ao trabalho com os pobres, uniam uma espiritualidade muito rica de fidelidade a Deus e vida comunitária. Assim nasceu a Ordem Betlemita, fundada na Guatemala e ainda hoje viva naqueles meios, ao serviço das pessoas mais humildes e sem lar. Destacam os bispos da Guatemala 3 caminhos na herança espiritual legada por Pedro de São José. A. Caminho espiritual, baseado na adoração do Verbo encarnado, na meditação constante da paixão de Cristo, no amor e adoração ao Santíssimo Sacramento da Eucaristia, amor à Mãe de Deus e a devoção do Santo Rosário, a que se juntava a prática da mortificação, da penitência e do jejum. B. Caminho misericordioso, caracterizado pelo amor aos pobres e a solidariedade para com todos. Para isto, não hesitou em escrever uma carta ao rei de Espanha, pedindo autorização para construir um hospital para convalescentes, o primeiro do mundo para este gênero de doentes. C. Um caminho profético, onde se descobrem os valores perenes de uma autêntica evangelização. Assim o evangelizador verdadeiro não deve condenar ninguém definitivamente, pois o plano de Deus quer a salvação de todos e que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Confronte com 1 Tim 2, 4. O evangelizador propõe o plano de Deus a um mundo dominado pelo afã das riquezas, a ambição do poder e a indiferença orientada pelo prazer. Beatificado por São João Paulo II em Roma, no dia 22 de junho de 1980, foi canonizado ainda pelo mesmo Sumo Pontífice, na Guatemala, em 30 de julho de 2002, diante de 700 mil fiéis. Este é um momento espiritual que nos enche de infinita alegria e que todos os guatemaltecos devemos viver na graça de Deus, afirmou Frei Edwin Alvarado, encarregado do processo de canonização.